E aí pessoal, tudo bem com vocês? E agora que nós temos os nossos cômodos prontos, iremos colocar agora os móveis no nosso projeto. Eu já gravei essa aula, só que a outra gravação ficou bem estragada. Então, aproveitando o que eu fiz na outra gravação, nós vamos criar alguns blocos e baixar outros blocos que são mais difíceis de produzir. Então, por exemplo, nós vamos fazer o sofá, nós vamos fazer aqui uns retângulos para representar alguns móveis, nesse caso a geladeira, aqui nesse caso o guarda-roupa. Vamos também fazer algumas modificações no projeto para atender aqui o layout, como por exemplo criar essa parede, inverter a suíte, porque aqui no nosso projeto nós temos a suíte e o quarto, nós vamos inverter o quarto com a suíte e criar aqui uma pequena areazinha de serviço. Como já está previsto aqui, vamos fazer essas alterações físicas do nosso projeto, ou seja, inverter o quarto com suíte, criar aqui essa parede da área de serviço e criar essa extensão aqui de parede da nossa sala, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser inverter quarto e suíte. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma linha, que vai ser nossa referência, aqui na face externa, entre os dois. Agora selecionando somente este pedaço aqui de dentro, não pega essas linhas de fora, você vai digitar MI de Mirror, Enter, procurando aqui o base point da linha, vou clicar, vou jogar para o meu lado direito e vou apertar em Y, Yes, Enter. Como você pode ver, está invertido. A segunda coisa que nós iremos fazer vai ser estender essa parede 1,20 m. Então vamos fazer aqui uma linha, colocar 1,32 m, que daí dá 1,20 m mais os 12 da parede. Aqui tanto faz, vou apagar essa linha, vou dar um fillet, aliás não posso apagar essa linha, né? Vou dar um fillet, Enter, clicar nesta linha com esta, e aqui eu vou dar um trim, TR, Enter, Enter, cliquei. E por fim, nós vamos usar um novo comando chamado Match Properties, é o MA. O que esse comando faz? Ele vai pegar a propriedade de um objeto e vai aplicar em outro objeto que eu escolher. Então o que eu fiz aqui? Peguei no caso o layer que está configurado essa linha e apliquei esse mesmo layer nessa linha que estava branca. Vamos fazer aqui uma parede com 1,5 m. Então aqui vamos fazer com 1,62, ou seja, 1,5 m mais os 12 da parede. Vamos copiar ela. Aqui vamos fechar aqui com uma linha. Pronto. Agora trim, Enter. Apaga aqui. MA, Enter. Clica aqui na linha azul e clica nas linhas brancas. Por fim, vamos criar um retângulo aqui. E vamos explodir esse retângulo. Vamos apagar essas duas linhas. Futuramente nós vamos usar essas linhas aqui. E para finalizar aqui, para não ficar essas linhas soltas assim, vamos selecionar essas três linhas e digitar o comando Join, J, Enter. O que ele faz? Ele pega essas muitas linhas e converte em uma polyline, ou seja, em um objeto só. Caso eu queira voltar para a linha, é só selecionar e explodir com Explode, beleza? Então juntando aqui de novo, vamos começar montando o nosso bloco do sofá. Geralmente, como que você sabe o tamanho dos móveis? Inicialmente medindo os móveis da sua própria casa. Então já tem algumas medidas aqui que eu tenho de referência para os móveis. No caso, meu sofá, ele vai ter, vou fazer um retângulo aqui de 2 por 75. E agora é onde a parte artística entra em vigor. Aqui é onde nós exploramos nosso lado artístico. Então como que eu vou fazer meu sofá? Eu vou dar um offset aqui de 0,1. Vou estourar esse retângulo externo. Vou dar um trim e estender aqui. Eu devo ter 1,80 aqui na parte de dentro. Isso mesmo. Agora eu vou criar mais dois assentos. Então copiei, CO Enter, vou clicar nessa linha, Enter. Vou clicar aqui no base point ou em qualquer lugar aqui
e vou apontar para minha esquerda, vou apontar e vou digitar a distância de 0,6 e agora a distância de 1,2. E pronto, agora eu tenho 3 assentos com 60 centímetros cada. Vamos arredondar esses cantos, então F de fillet, Enter. E agora eu vou escolher a opção Radius, de raio. Eu vou colocar 0.04 de raio. Escolhi o raio, vou clicar aqui nas linhas que eu quero criar esse canto arredondado. Para eu repetir o mesmo comando, eu só apertei espaço, tá? Então, ó, espaço, cliquei, beleza? Espaço, espaço, cliquei, espaço, cliquei, espaço, cliquei. E é isso, temos nosso sofá pronto. Vamos transformar esse sofá em bloco. Então selecionei meus objetos, B de block, Enter, chamar de sofá. Pegar um pick point. Eu acho que não vai dar porque eu já tenho um sofá. Eu já tenho um sofá. Não vou redefinir não, só vou pegar meu bloco pronto ali. Que é a mesma coisa, por incrível que pareça. Beleza. E agora que eu tenho o meu sofá, eu vou fazer um painel aqui no meio para indicar onde vai ficar minha televisão, meu rack, né? Fazer uma linha aqui com 0.05. Melhor. Não, vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer um retângulo de 1.65, 0.05. Agora eu vou colocar ele centralizado aqui, midpoint com midpoint. E pronto, eu tenho meu painel. Eu posso fazer um rack, né, para esse painel. Fazer aqui um rack de 2 por 30. Será que ficou grande? Ficou perfeito. Um rackzinho. E aí eu coloquei uma televisão, né? Televisão não... Vamos fazê-la aqui. Primeiro eu vou fazer uma malinha aqui no meio com 0.04 de distância. E vou fazer uma TV com 1.30. Uma TV grande, né? Agora eu vou dar um offset de 0.02 para trás. Posso apagar essa linha. Vou fazer uma linha para juntar aqui. E aqui eu vou fazer só uma linha inclinada. Como eu já estou com o polar ligado, então vou só fazer uma linha aqui com 30 graus. E aproveitando essa linha, eu vou dar um mirror. E pronto, eu tenho a minha TV. O próximo, eu vou fazer aqui alguns retângulos para representar alguns móveis. Ou melhor, eu vou fazer polilinha, umas polylines, beleza? Para isso eu vou precisar de algumas linhas de referência. Então aqui eu vou precisar de uma linha de 0.6, que vai ser a largura da minha bancada, 60 centímetros. 55.05 como... E vou colocar aqui uma distância 0.55 também. Então PL, Enter. Aqui 0.55. Até aqui vou colocar mais 0.8 e aqui fechou. Agora eu tenho aqui uma representação da minha bancada. Vou fazer outra bancada aqui. Você vai ter 0.8 por PL 0.8 até encostar na parede. Aqui eu vou fazer um retângulo que represente meu guarda-roupa. Qual que vai ser o tamanho dele? 2 por 55. Então é 0.55,2. Foi para cima. Aí. E eu vou fazer uma cama com 2 por 1,85. Vou colocar ela centralizada aqui. Vou colocar aqui uma geladeira de 70 por 70
aqui 0.7,7. E eu vou fazer aqui uma bancada. Essa bancada ela vai ter 1,80 por 35. Acho que ficou um tamanho bom, ficou pequeno. Deixa eu aumentar mais 5 centímetros. Agora deixa eu juntar aqui. Eu vou fazer com trim. Mas é possível fazer com fillet, só que meu fillet está com um raio no momento. Aqui eu vou fazer uma linha, e essa linha eu vou mover 80 centímetros, que vai ser o tamanho do meu box. E aqui é onde vai ficar meu vaso sanitário. Eu não sei exatamente o tamanho do vaso sanitário, mas daí nós vamos na internet pegar esse vaso sanitário, beleza? E aqui no fundo, né, eu vou ter um tanque. Ele deve ter o que? Uns 40 centímetros, 0.4 por 55. Ele é meio retangular. E aqui uma máquina de lavar do mesmo tamanho da minha geladeira. Na verdade um pouco maior, né? A máquina de lavar é maior. Como não sei o tamanho da máquina de lavar, então vou pesquisar aqui na internet e eu vou pegar um modelo aqui que eu acho conveniente para colocar nessa casa. Eu entrei aqui na internet, pesquisei por máquina de lavar 10 kg, entrei aqui no site da Electrolux e errei bastante o tamanho, né? Largura de 60 por 67 de profundidade. Então com esses dados aqui eu vou criar o meu retângulo para representar a minha máquina de lavar. Ela tem então 0.67 por 60. E agora que eu tenho os retângulos posicionados, eu tenho duas opções. Eu posso pesquisar esses blocos na internet, ou posso fazer eles mesmos aqui no desenho. No caso, o único bloco que eu peguei da internet é o vaso sanitário aqui neste que eu fiz. Então, para procurar um bloco desse jeito, eu vou no Google e pesquiso, por exemplo, o vaso sanitário bloco. Primeira pesquisa aqui que aparece é o CADBlocos, o site CADBlocos. E ele dá aqui a opção de baixar o arquivo em DWG. E agora que eu tenho o arquivo baixado, aberto aqui no meu AutoCAD, eu vou escolher qual que eu acho mais bonito, literalmente, para colocar no meu projeto. Resolvi escolher esse aqui, que é bem simples, mas é completinho. Então, selecionando aqui, eu vou copiar, Ctrl C. Pode ser também o Copy Base. Daí eu clico qual que vai ser a base que eu vou copiar, então eu vou pegar aqui no meio do vaso sanitário do bloco. Mas o que aconteceu? O nosso vaso ele está do tamanho de um Maracanã, segundo o nosso projeto. E por que isso? Ele foi desenhado em uma escala diferente. Então se a gente bater uma medida aqui, uma distância, nós vamos ver aqui que ele está dando 350 metros, né? 350 unidades de medida. Ou seja, ele foi desenhado em milímetros. Porque se a gente converter 350 de milímetros para metros, nós vamos ter 35 centímetros, que é o tamanho normal de um vaso. E quando nós pegamos um bloco de tamanho, de escalas diferentes, nós temos que pegar esse bloco e colocar na escala. Existem duas maneiras de colocar na escala, através do comando Scale ou através do comando Align. O comando Align eu explico no vídeo em que eu faço uma planta de situação. Como aqui nós sabemos qual que é a relação de escala do objeto, ou seja, é de milímetros para metros, então eu vou usar o comando Scale. Neste caso, eu quero dividir desse vaso por um número conhecido. Então é a mesma coisa de eu converter de milímetros para metros. Então a cada 1000 milímetros eu tenho 1 metro. E é justamente essa relação que eu vou usar. Então, selecionando aqui o meu vaso sanitário, eu vou digitar SC Enter. Ele vai pedir aqui um base point, eu vou clicar aqui no meio do vaso. E agora ele pede qual o fator da escala.
Então se eu digitar 10 aqui, ele vai ficar 10 vezes maior. Se eu digitar 2, ele vai ficar 2 vezes maior. Se eu digitar ponto 5, ele vai ficar metade do tamanho. Se eu digitar ponto 1, ele vai ficar 1/10 do tamanho. Então se eu quero dividir ele 1000 vezes, então eu tenho que pegar 1 e dividir por 1000, que vai dar 0.001. E Enter. Nossa, ele ficou pequeno, mas se a gente tentar encaixar ele aqui no nosso banheiro, ele vai ficar no tamanho perfeito. E pronto, nós temos nosso vaso sanitário. Eu só vou rotacionar ele aqui 180 graus e temos nosso vaso sanitário. Eu recomendo que você faça os primeiros blocos, seus primeiros blocos, para que você pratique as ferramentas do AutoCAD e também saiba se virar num caso que você não consiga achar um bloco. No caso aqui, o único bloco que eu peguei foi do vaso sanitário. Todos os outros blocos eu desenhei. Então eu vou colocar um vídeo aqui, um time-lapse da produção desses blocos, e daqui a pouco a gente se fala. E agora que nós temos o nosso layout feito, nós podemos confirmar que não precisamos modificar mais nada de parede, ou de porta, ou de janela no nosso projeto.
Isso significa que nós podemos passar para os próximos passos sem preocupar com o que aconteceu aqui embaixo. Na próxima aula nós vamos fazer a planta de cobertura. É bem fácil fazer e em seguida nós vamos colocar a projeção da planta de cobertura aqui na nossa planta baixa. E daí vai ser a parte mais chata do projeto, que é colocar texto, cotas, fazer os quadros de aberturas e de áreas, colocar rachuras e outros complementos que são obrigatórios para você ter uma planta baixa completa, beleza? Então é isso para esse vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo, deixe seu comentário com sua dúvida ou seu feedback, vai ser muito bem-vindo. E é isso, muito obrigado e até mais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que tenha gostado do conteúdo e possa de verdade aproveitar ele no seu dia a dia. Se quiser aprender mais sobre este e outros assuntos, confere os links aqui na descrição desse vídeo de cursos muito bem conceituados, também dos livros que recomendo para expandir mais ainda seu conhecimento. Também não esqueça de comentar, deixar um like e se inscrever no canal, que dá uma força. E compartilhe esse vídeo com quem também precisa aprender, que você não só me ajuda, mas também pode ajudar outra pessoa. Um grande abraço e valeu!